Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, Lucas 1, de 67 a 79. Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Suscitou-lhes uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos remotos, pela boca de seus santos profetas. Salvação que nos liberta de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua santa aliança, da aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração de nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa narrativa imediatamente após o nascimento de João o Batista, quando Zacarias, seu pai, que estava mudo desde o anúncio do anjo, do convite do anjo, ou melhor, do anúncio mesmo do anjo, quando ele estava fazendo o incenso do altar do templo. E agora, no nascimento de João, quando ele é perguntado sobre que nome deveria dar, porque queriam dar o seu nome, Zacarias, e depois que ele escreve numa tabuinha, seu nome é João, aí a sua língua se solta. E ele é repleto do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo e proclama essa maravilha que é o texto que nós acabamos de ler. Ele diz: Zacarias, seu pai, pai de João, repleto do Espírito Santo. Ou seja, foi o Espírito Santo que fez com que ele profetizasse. E ele começa dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e suscitou-nos uma força de salvação. Aqui nós vimos a graça do Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia nascido. Zacarias não sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Maria, parenta de sua esposa, sua parenta, estava grávida, mas não sabia exatamente o que era. O Espírito Santo que o revela. E diz: o Senhor visitou-nos e veio cumprir a promessa que foi feita desde Abraão. Esse cumprimento da promessa se realiza. Ou seja, o Espírito Santo, ele unge Zacarias para fazer essa proclamação. E depois ele se dirige também a seu filho. E tu, menino, irás à frente do Altíssimo. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para propagar o seu evangelho. Aqui a profecia acerca do seu filho, João, que será o precursor, aquele que vai à frente do Senhor
para anunciar, para apontar o Messias. Esse texto ele é atualizado hoje. E é interessante, um dos trechos desse texto, quando Zacarias diz: salvação que nos liberta dos nossos inimigos. Salvação, Jesus, que nos liberta dos nossos inimigos. Quais são os nossos grandes inimigos hoje? Aquilo que tem dentro de nós, o prazer, o ter, o poder, a medida desregrada, a concupiscência, a maledicência, a corrupção. Tudo isso que existe em nós é esse menino que Zacarias profetizou, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Ele veio justamente para nos libertar de todo o inimigo. Mas quando nós falamos de inimigo, nós sempre pensamos o inimigo outra pessoa ou outras pessoas. Não. O maior inimigo que nós temos é essa tentação ao mal que existe entre nós, dentro de nós. O maior inimigo somos nós mesmos quando consentimos com o pecado, quando consentimos com a avareza, quando consentimos com a prostituição, com a falta de castidade, com o adultério, a fornicação. Tudo isso dentro de nós são nossos inimigos. Mas hoje nós vimos que o Senhor, a salvação que nos liberta dos nossos inimigos e que faz misericórdia. Ou seja, que beleza o cântico de Zacarias. Ele proclama que o Senhor veio para libertar a cada um de nós desses inimigos e ele usa de misericórdia. Nós estamos nas vésperas do Natal. Já é Natal. Esse menino que nós celebramos hoje é esse menino que se refere aqui, o profeta do Altíssimo. Aliás, o próprio Deus, o profeta do Altíssimo, é João, o Batista. Mas ele suscitou uma força de salvação, como prometera a nossos pais. Jesus, o menino Deus que nasce hoje, ele precisa nascer nos nossos corações, sem corrupção, livres de todos esses inimigos que nos tentam e que nos fazem cair na tentação. Hoje, o nascimento de Jesus, de hoje para amanhã, que o nosso coração seja limpo, que no nosso coração não haja rancor, ressentimentos, ódio, não. Isso são inimigos que o Senhor vai nos libertar. Deixemos que a ação de Deus, a ação salvífica do Natal, nos atinja, nos transformando, nos remindo de toda a culpa e nos fortalecendo para tomarmos posse dessa graça. Que o nosso coração esteja totalmente limpo, aberto para as graças de Deus. Essa força que vem do alto, o próprio Deus. Façamos então esse compromisso de renunciar a tudo aquilo que é impedimento que essa força do alto, que tem nome, é Jesus Cristo, ele possa tomar posse do nosso coração. Façamos esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.